Boa noite, pessoal. Satisfação estar com vocês. Esse ambiente, né? O fato de estarmos aqui na casa, nós já somos beneficiados, né? Com essa energia, os amigos espirituais. Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui na casa. Esse tema prece é um tema que é fundamental para nós espíritas. A prece, ela nos coloca em contato direto com os amigos espirituais, Jesus, com Deus. Antes de começar a palestra, a gente sempre faz uma prece mentalmente, a gente entra em contato com os amigos pedindo ajuda, pedindo inspiração, a prece. Através da prece, a gente pode assim louvar, pedir ou agradecer. Louvar a Deus, os espíritos superiores, Mestre Jesus, a gente pensa neles, né? E pedidos, a gente está sempre fazendo pedidos nas nossas preces. E o agradecimento, sempre agradecendo. Então, louvar, pedir e agradecer. Através da prece, nós conseguimos nos melhorarmos como pessoas, como espíritos, porque a prece, não só entre nós aqui encarnados, a prece é muito útil também lá no mundo espiritual, entre os desencarnados. Então a prece é uma sintonia mental necessária aqui e lá no mundo espiritual. Ela nos consola, ela nos alivia. Então, quando a gente tem os nossos problemas, nossas dificuldades, as situações várias que ocorrem na vida, quando a gente tem aquele pensamento, puxa, eu vou elevar o pensamento a Deus, vou fazer uma prece a Jesus, vou pedir ajuda aos amigos espirituais, a gente sente aquele conforto íntimo, aquele alívio. Então a gente sempre recomenda a prece. Então a prece, pessoal, ela não precisa ser assim decorada, porque tem muita gente que faz questão de pegar uma prece assim bonita, que acha palavras bonitas e tenta decorar aquela prece e fica constantemente recitando aquelas palavras sem, às vezes, pensar até no significado das palavras. Ela simplesmente decorou e fica maquinalmente repetindo aquela prece. A prece que a gente recomenda é que a gente faça ela com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, a gente falar o que a gente está sentindo, do nosso jeito, com as nossas palavras. É uma prece, essa sim é uma prece que tem um efeito. Se você decorar uma prece e não saber o significado das palavras, algo assim automático, não vai ter de forma alguma o mesmo efeito de você fazer uma prece do seu coração, do seu sentimento, com aquela sua fé. Não é mesmo? A prece, ela não precisa ter assim um local especial, como igrejas. Para mim fazer uma prece eu tenho que ir numa igreja, ou no centro espírita, ou eu tenho que estar com uma roupa especial, algum ritual, alguma cerimônia. Não, de forma alguma. A prece pode ser muito curtinha, alguns segundos a gente pode fazer uma prece. Os nossos pensamentos. Então, não precisa de nenhuma cerimônia, nenhum ritual, a duração da prece. Às vezes a pessoa pensa, puxa, aquela prece que durou 5 minutos, 10 minutos, teve um efeito maior do que aquela que durou 30 segundos? Não. Então, independe do tempo, a gente pode fazer uma prece bem curtinha, e ela tem todo o seu efeito, mesmo? Isso é importante a gente ter a consciência disso.
Quando fazemos preces, é importante a gente lembrar dos amigos, lembrar dos inimigos, lembrar dos espíritos bons, mas também dos espíritos obsessores. Nosso ambiente terrestre aqui, um mundo de expiação e provas, é um mundo ainda que tem muita violência, muita maldade. Então nós temos uma mistura aqui na Terra de boas pessoas, mais ou menos, e pessoas ainda que são maldosas. Então quando nós fazemos preces por todos, todos estão sendo beneficiados. Aqueles bons espíritos que sentem que nós estamos sendo agradecidos pela ajuda que eles dão para nós. E aqueles espíritos que estão ainda numa condição muito inferior, muito imperfeita, eles têm a chance de, com a nossa prece, eles se arrependerem do mal que já fizeram, eles procurar mudar os seus caminhos do mal para o bem, se tornar espíritos melhores. Então a gente sempre recomenda nas nossas preces fazê-las para todos indistintamente, independente do grau evolutivo, da condição do espírito, né? A consciência que a gente tem na hora de fazer os nossos pedidos, porque tem algumas pessoas que quando fazem preces, entram em contato com Deus, com Jesus, fazem aquelas preces pedindo, mas assim num tom que parece que está exigindo, parece que quer que aconteça. Quando a gente faz a prece, a gente tem que manter a nossa humildade. Então, quando a gente conversa com Deus, com Jesus, os amigos espirituais, se possível, olha, mestres, meu Deus, estou passando por essa dificuldade, será que é possível eu receber um alívio? Estou desempregado, estou precisando trabalhar, estou precisando de emprego, seria possível me ajudar a conseguir um emprego, né, logo? Mas se possível, sem exigências, porque tem pessoas que quando fazem preces, parece que ela está exigindo de Deus, exigindo da espiritualidade, que aquela vontade dela prevaleça. E não é recomendável. Então, quando fizermos prece, vamos manter a nossa humildade, sem exigências. Ter a consciência que nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir. Então nós pedimos algumas coisas. O que nós temos que fazer? Aquele motorista que ele vai sair com o carro dele pela manhã, vai sair dirigindo, e ele faz a prece dele pela manhã para que ajude ele no trânsito, que ocorra tudo bem, que não tenha nenhum acidente. Ele faz a prece dele. Mas quando ele está dirigindo, ele tem que respeitar as leis, ele tem que parar ali no semáforo vermelho, cumprir os limites de velocidade. Ou seja, somente a prece não é suficiente. Nós temos que fazer a nossa parte, que são as obras. Nós temos que trabalhar no bem, nos esforçarmos em fazer o bem, nos esforçarmos em sermos pessoas melhores. Então, a prece é uma motivação, a prece nos ajuda, mas nós temos que pôr em prática essa proposta de Jesus do amor, do perdão, que exige de nós esforço, exige de nós dedicação. Essa palavra aqui, trabalho, exige de nós trabalho. Então, meus amigos, não basta pedir, nós temos que trabalhar para buscar o que nós pedimos. Essa consciência é importantíssima. As obras, a importância das obras,
Nós temos a prece, a fé, a nossa religião, a nossa crença. Mas também nós temos as nossas obras, quem nós somos e o que nós fazemos. Existe um debate no meio religioso entre a proposta de Paulo de Tarso sobre a fé, a importância da fé, que o Paulo falava muito da importância de termos fé em Deus, acreditarmos em Deus, que vai dar tudo certo, tenha fé em Deus. E a proposta do Mestre Jesus, através do irmão dele, Tiago, que falava da importância das obras. É importante a gente fazer, é importante a gente trabalhar no bem, fazer o bem. Não é só a fé. Nós temos que trabalhar. Então, nós temos que unir os dois. Unir os dois. Ter a fé em Deus, acreditar, fazer as preces, mas também trabalhar na busca dos nossos objetivos. Anjos da guarda. Cada um de nós tem o seu espírito protetor, cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Nós temos conversado com o nosso anjo da guarda. Esse nosso anjo da guarda conhece a gente antes de nós reencarnarmos. Nos conhece já de outras vidas. Antes da gente renascer, a gente fez os nossos planos, estabelecemos os nossos objetivos, né? o que nós iríamos fazer aqui na vida, quando estivéssemos aqui encarnado. E esse espírito protetor, esse anjo da guarda, está nos ajudando, nos lembrar do quais são os nossos planos. Quando a gente está dormindo, só o corpo está ali dormindo. O espírito, ele sai do corpo e tem contato no mundo espiritual. Nosso corpo fica ali dormindo e nós, espíritos, saímos do corpo. E aí nós temos contato lá no mundo espiritual com esse nosso anjo da guarda e com outros espíritos também. Então é importante a gente, antes do nosso sono, antes de dormir, a gente fazer a nossa prece para que possamos estar bem nesse período de sono em que o corpo vai estar dormindo, mas nós vamos estar lá no mundo espiritual, às vezes em atividades importantes lá no mundo espiritual. Tem alguma literatura espírita que diz para nós assim, quando a gente desencarna, termina a nossa vida, e a gente chega lá no mundo espiritual, a gente encontra muitas e muitas atividades, muitos trabalhos que nós participamos enquanto estávamos nesse período de sono. Vejam só, o corpo estava lá dormindo, mas nós trabalhando lá no mundo espiritual. Interessante, né? Os ensinamentos espíritas são realmente maravilhosos. E nas nossas reuniões, as nossas preces que fazemos nas nossas reuniões, chamando, convidando os bons espíritos para estarem conosco, nos inspirando, colaborando com a gente. Nas nossas reuniões mediúnicas, em que temos o trabalho da desobsessão, onde espíritos obsessores que atuam negativamente aqui na nossa sociedade, na reunião mediúnica, eles têm oportunidade de vir, comparecer, dizer o que pensam, e nós e os bons espíritos também conversar com eles, explicar para eles a importância de deixar o caminho do mal, de deixar de serem obsessores, de fazer o mal e irem para o caminho do bem. Um trabalho que nós chamamos de desobsessão. A prece é uma ferramenta preciosíssima nesse trabalho de desobsessão, nesse trabalho de convencimento, de convencer esses irmãos que estão na maldade a se tornarem bons, a fazer o bem. Então, através da prece, nós temos essa oportunidade. A gente já participou de algumas reuniões mediúnicas em que, quando a gente faz aquela prece e o espírito às vezes está muito agressivo, ainda muito violento,
aparece na reunião aqueles espíritos que foram os parentes, os amigos deles. Tem várias situações que as mães com aquela força do amor se aproximam daqueles espíritos, e aquele espírito que está naquela situação de obsessor, de maldade, e ele reconhece a mãe dele, que foi a mãe dele na encarnação passada, e ele se emociona, ele se comove, e ele vê a mãe dele, e ele fala: puxa, mãe, eu vou mudar, vou me regenerar. Aquela forte emoção do contato do amor. E a prece é essa ligação com esses espíritos superiores, com esses espíritos elevados, essa ligação com o amor que faz a nossa transformação. O amor nos transforma. E quando nós fazemos a prece com amor, aquela prece com dedicação, nós percebemos essa transformação. Amanhã eu vou estar indo num velório de um amigo meu, desencarnou, nosso parente Edivardo desencarnou. Os velórios, vocês sabem que nos velórios a prece é muito importante, porque através das nossas preces nós ajudamos o desligamento do corpo espiritual do corpo material. Então, quando a gente está num velório, nós temos que tomar muito cuidado com as conversas, os assuntos que são ditos, porque nós, num velório, nós devemos estar principalmente concentrados em preces em benefício daquele irmão que acabou de desencarnar. Aproveito para pedir pelo meu irmão Edivardi, desencarnado hoje, ali em Praia Grande. Amanhã a gente vai estar no velório dele. Então, é uma experiência que nós, espíritas, nós temos a consciência da importância da prece nesses momentos do desencarne. A prece ajuda o desligamento do corpo espiritual do corpo material. Lembrando que Emmanuel, através do Chico Xavier, recomendava, nos casos de cremação, antes de levar o corpo ao forno, esperar pelo menos 72 horas para que haja o desligamento do corpo espiritual do corpo material. Quando as pessoas, os amigos, os parentes estão próximos ali daquele corpo, todos fazendo preces por aquele irmão que desencarnou, ele vai ter um desligamento suave, ele vai ter uma condição de sair rápido do corpo e já ser recebido lá no mundo espiritual. Então veja a importância da prece nos momentos do desencarne. Para as pessoas que estão doentes, já foram feitas várias experiências em hospitais da importância da prece na recuperação da saúde dos doentes. Então eles fazem uma seleção dessas experiências que eles fizeram. Eles selecionam, digamos, um andar daquele hospital e fazem preces para aquele grupo de doentes. Somente para aquele grupo de doentes. Percebe-se que os doentes que estão recebendo preces têm uma recuperação média superior, em menos tempo eles recuperam a sua saúde, do que aqueles que não estão recebendo as preces. Então as preces têm um benefício muito grande no restabelecimento da nossa saúde. Isso está comprovado cientificamente. Já foi feita essa experiência e normalmente ela é repetida, essa experiência. As energias da prece. O passe. Daqui a pouco a gente vai estar lá tomando o passe, recebendo essa energia espiritual que vai beneficiar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, nosso equilíbrio mental. Energias através do passe. A prece
necessariamente, ela durante a aplicação do passe, ela é feita a prece. Nós levamos nossos pensamentos aos amigos espirituais, vibramos, estendemos as nossas mãos e as energias são transmitidas e a prece nos ajuda nessa sintonia vibratória, nessa transmissão energética através do passe. Não é mesmo? Alimentação. Nas nossas alimentações, vamos tomar um copinho com água, nosso almoço, nosso jantar, vamos nos alimentar. Antes de nós nos alimentarmos, recomenda-se que façamos uma prece, agradecendo por aquele alimento, pedindo ajuda com aquele copo de água que estamos bebendo, o restabelecimento da nossa saúde, ajudando a preservação da nossa saúde. Então devemos sempre lembrar, antes de nos alimentarmos, antes da gente tomar água, fazer aquela prece curtinha, de alguns segundos, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo ajuda através da água, através da alimentação. Lembrando aqui um trechinho do Pai Nosso. Perdoar nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdoar. A importância de nós perdoarmos. Nesse mundo terrestre aqui, que é um mundo de expiação e provas, normalmente existem agressões dos mais variados tipos. As pessoas guardam às vezes mágoa, rancor, que inclusive prejudicam a sua saúde, né? Guardando mágoas. Quando nós exercitamos essa proposta do Mestre Jesus de perdoar, nós estamos aliviando a nós mesmos, estamos beneficiando a nossa saúde e estamos reconhecendo que o irmão errou, nós estamos perdoando, mas que nós também já erramos muito. Quando a gente lembra do nosso passado, se nós lembrássemos então de outras encarnações, o volume de dívidas seria muito maior. Mas não há dúvida, meus amigos, que nós já erramos muito e que nós precisamos também de perdão. Então, lei de ação e reação, perdoar e ser perdoado. Então, quando a gente se esforça, se dedica em perdoar o semelhante, nós estamos ajudando a nós mesmos, porque nós também precisamos de ser perdoados. Todo mundo erra, nós somos imperfeitos. Então, a necessidade do perdão é para todo mundo, né? Outro trechinho aqui do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. As tentações. Quantas e quantas tentações tem aí no nosso mundo? Amigos, entre aspas, que às vezes nos convidam para alguma atividade que é negativa, que vai nos prejudicar, mas nós somos tentados, somos convidados a ir, a aceitar ou não. Então, nas nossas vidas, nós temos vários caminhos à nossa disposição e nós escolhemos os caminhos, nós temos nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Então, quando nós fazemos essa prece, para a gente não cair em tentações, isso lembra que nós temos que nos esforçarmos, nós temos que nos dedicarmos para não cairmos nas tentações. Temos que ter atenção. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Uma outra recomendação do nosso Mestre Jesus. Nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra, ele passa por dificuldades várias na área principalmente de contaminações, de poluições. A nossa flora, a nossa fauna, as florestas, os rios, os mares, os oceanos, os animais estão em perigo devido à poluição que os seres humanos estão causando aqui na Terra. A gente sempre pede aos amigos que façam preces
pelo planeta Terra, pela vida do planeta Terra, para que nós, seres humanos, possamos cuidar melhor do nosso ambiente, que nós possamos cuidar melhor da nossa casa, a nossa higiene, além da nossa higiene mental, a nossa higiene ambiental, cuidar dos animais, as árvores, as plantas, as águas, os rios, cuidar do ambiente, flora e fauna. Vamos lembrar então do nosso planeta Terra nas nossas preces. Pedir por um mundo melhor. Nosso mundo ainda tem muitas guerras, né? O ser humano ainda muito egoísta, muito orgulhoso, essa busca assim por dinheiro. Então um faz uma guerra com o outro, quer tomar as coisas do outro, tomar o petróleo do outro, as terras, as riquezas. Muitas guerras por interesses materiais. Então vamos lembrar nas nossas preces para que haja mais paz entre os seres humanos, que haja mais entendimento, mais harmonia, que as guerras não sejam mais necessárias entre nós, que não haja tanta violência entre nós, que possa haver mais amor, mais tolerância, mais compaixão entre nós. Então vamos lembrar nas nossas preces. No final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, existe ali uma coletânea de preces espíritas. Então a gente recomenda, acredito que a maioria de vocês já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se eventualmente alguém não conhece, a gente recomenda, e olhem lá na parte final dessa obra, a coletânea de preces espíritas, onde temos exemplos ali de como efetuar uma prece, né? A maneira de efetuar uma prece. E para a gente encerrar, eu quero lembrar de Jesus, quando Jesus pressentiu que ele ia ser capturado ali pelos romanos, né? E ele ia ser levado à condenação, ele ia ser torturado, coroa de espinhos, crucificado, tortura. Ele pressentiu tudo isso que ia acontecer com ele e ele fez uma prece ao Pai que, se possível, o livrasse dele daquela situação. Mas no final da prece, ele diz assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então, nas nossas preces, vamos lembrar, nós temos a nossa vontade, mas que seja feita, acima de tudo, a vontade do Pai, a vontade de Deus. A gente agradece a atenção de vocês. Obrigado.